6 marcas de SUV compacto já dominaram garagens, escolas e estacionamentos de shopping em todo o Brasil. E hoje enfrentam uma crise que a maioria dos brasileiros nem percebeu direito. A parte mais dura dessa lista não é a marca mais fraca dela. É justamente a número 1. Durante anos, foi a SUV que toda família com filho pequeno sonhava em estacionar na garagem de casa. Hoje, ela nem é mais fabricada no país. Vamos entender, uma por uma, o que aconteceu com essas 6 marcas, começando pela 6ª colocada. 6. Mitsubishi ASX. A Mitsubishi nunca foi uma gigante no Brasil, mas por muito tempo manteve um nicho fiel de clientes que valorizavam a robustez japonesa da marca, principalmente graças a Pajero e a L200 Triton, carros que construíram, ao longo de décadas, uma reputação de confiabilidade em terrenos difíceis e em regiões do país onde estradas de qualidade não são a regra. O ASX entrou nesse pacote como a aposta urbana da montadora. Um SUV compacto pensado para quem queria o nome Mitsubishi, sem precisar de um utilitário grande e pesado no dia a dia, mirando justamente o comprador que buscava um carro mais fácil de estacionar e mais econômico no consumo de combustível do que os irmãos maiores da marca. O problema é que o ASX vendido no Brasil carrega uma plataforma que já é antiga para os padrões atuais do mercado. O desenho básico do carro remonta ao início da década de 2010, e mesmo com atualizações estéticas ao longo dos anos, o SUV nunca recebeu a reformulação estrutural que teve em outros mercados. Enquanto concorrentes lançavam gerações inteiramente novas, com plataformas modernas, conectividade atualizada e motores mais eficientes, o ASX brasileiro seguia essencialmente com a mesma base. Isso tem uma explicação que vai além da vontade da própria Mitsubishi. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, formada em 1999 e que por anos foi apontada como um modelo de eficiência entre montadoras, viveu uma década turbulenta. A prisão de Carlos Ghosn, ex-executivo que comandava as 3 marcas, em 2018, expôs rachaduras profundas na relação entre as empresas. Depois disso, os investimentos conjuntos passaram a ser redistribuídos com mais cautela e a Mitsubishi, a menor das 3 parceiras, foi historicamente a que recebeu a fatia menor de recursos para desenvolvimento de novos produtos. No Brasil, essa realidade se traduz em um SUV importado, o que já encarece o produto por causa da carga tributária sobre veículos vindos de fora do Mercosul, competindo contra rivais fabricados localmente, como o Chevrolet Tracker, o Volkswagen T-Cross e o Jeep Compass, que se beneficiam de custos de produção menores e conseguem repassar preços mais competitivos ao consumidor final. A rede de concessionárias também pesa contra a marca. A Mitsubishi tem uma presença física muito mais enxuta no Brasil, se comparada a fabricantes como Volkswagen, Chevrolet, Hyundai ou Toyota, o que significa menos pontos de venda, menos oficinas autorizadas e, na prática, menos visibilidade para um comprador que está decidindo entre 10 opções diferentes de SUV compacto na hora de fechar negócio. Há ainda um fator que costuma passar despercebido pelo consumidor comum. O preço final de um SUV importado no Brasil carrega, além do frete internacional, uma série de impostos que não incidem da mesma forma sobre veículos fabricados dentro do Mercosul. Isso empurra o preço de tabela do ASX para uma faixa que, em muitos casos, encosta em SUVs médios de outras marcas, carros maiores, mais espaçosos e com propostas de valor mais claras para o comprador brasileiro, que historicamente compara preço final antes de qualquer outra característica técnica. O resultado é um carro que ainda tem defensores fiéis, motoristas que valorizam a tração 4x4 opcional e a reputação de durabilidade da marca, mas que ocupa hoje uma das últimas posições entre os SUVs compactos vendidos no país, longe da relevância que chegou a ter quando foi lançado por aqui. É a 6ª colocada nesta lista porque, apesar de tudo, a Mitsubishi ainda resiste no segmento. As próximas 5 marcas mostram um quadro ainda mais grave. 5. Citroën C4 Cactus. A Citroën é, historicamente, uma das marcas com menor participação de mercado entre as montadoras generalistas que atuam no Brasil.
Mesmo com um histórico de mais de 30 anos de operação no país e uma fábrica própria em Porto Real, no Rio de Janeiro, a marca francesa nunca conseguiu romper a barreira da irrelevância estatística. Sua fatia do mercado nacional costuma girar em torno de 1% do total de veículos emplacados, um número minúsculo perto de marcas como Fiat, Chevrolet ou Volkswagen. O C4 Cactus chegou ao Brasil em 2018 como uma tentativa de reposicionar a marca. O carro trazia um design ousado para os padrões locais, com os famosos air bumps, painéis plásticos nas laterais que prometiam proteger a lataria de batidas leves em estacionamentos, e uma proposta de SUV compacto acessível, fabricado localmente para reduzir custos. O carro até conquistou uma base de fãs, especialmente entre consumidores que buscavam fugir do carro de todo mundo e valorizavam o design diferente. Mas isso nunca se traduziu em volume de vendas relevante. A rede de concessionárias Citroën no Brasil é pequena, muitas vezes compartilhada fisicamente com a Peugeot, já que as duas marcas pertencem ao mesmo grupo, o que reduz a visibilidade da marca em cidades médias e pequenas. O cenário piorou depois da fusão que criou a Stellantis em 2021, unindo o antigo grupo PSA, dono de Peugeot, e Citroën, a FCA, dona de Fiat e Jeep. A nova gigante automotiva passou a administrar 15 marcas diferentes sob o mesmo teto, e isso exigiu decisões duras sobre onde concentrar investimento. No Brasil, a prioridade natural da Stellantis recaiu sobre as marcas de maior volume, Fiat e Jeep, que já dominavam boa parte do mercado nacional. Peugeot e Citroën passaram a dividir recursos mais escassos. E o C4 Cactus, mesmo tendo passado por um facelift, segue sem uma nova geração que o coloque em pé de igualdade tecnológica com rivais mais recentes. Outro ponto que pesa contra o C4 Cactus é a percepção de valor de revenda. Carros de marcas com participação de mercado pequena tendem a se desvalorizar mais rápido, justamente porque há menos compradores procurando por eles no mercado de usados. E um comprador de SUV compacto no Brasil, na hora de decidir entre modelos parecidos, costuma levar esse detalhe em conta antes mesmo de fechar negócio no carro 0 km. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Menos vendas geram menos presença nas ruas, o que gera menos confiança na revenda, o que, por sua vez, afasta ainda mais compradores em potencial. O resultado é um SUV que hoje vende uma fração do que já vendeu em seus primeiros anos, sustentado quase que exclusivamente por um público de nicho fiel à marca francesa, enquanto a Citroën, como um todo, segue perdendo espaço ano após ano no ranking de fabricantes no Brasil. 4. Peugeot 2008. O Peugeot 2008 enfrenta um dilema parecido com o do C4 Cactus, mas por razões um pouco diferentes. O SUV compacto da marca francesa é tecnicamente um dos produtos mais bem avaliados do segmento por jornalistas especializados. Dirigibilidade elogiada, acabamento interno considerado premium para a categoria e um design que amadureceu bem ao longo dos anos. O problema nunca foi a qualidade do produto, foi o posicionamento dele dentro de um mercado brasileiro extremamente sensível a preço. O 2008 é construído sobre a plataforma CMP, a mesma que sustenta o Citroën C3 Aircross e o hatch Peugeot 208, uma arquitetura moderna desenvolvida pelo antigo grupo PSA. Só que essa modernidade vem com um custo. O SUV costuma ser posicionado em uma faixa de preço mais alta do que rivais de configuração parecida, como o Chevrolet Tracker ou o Fiat Pulse, sem entregar, aos olhos do consumidor médio, um diferencial grande o suficiente para justificar a diferença. Some a isso o fato de que o mercado brasileiro de SUVs compactos passou, nos últimos anos, a receber uma enxurrada de opções vindas da China. Marcas como GWM, Chery e BYD chegaram oferecendo carros recheados de equipamentos, telas grandes, assistentes de condução, acabamento aparentemente sofisticado, por preços agressivos, muitas vezes abaixo do que um Peugeot 2008 configurado de forma equivalente custaria. Para um comprador que decide o carro pelo equilíbrio entre equipamento e preço na hora da compra, essa comparação tem sido difícil de vencer para a marca francesa. A identidade da Peugeot no imaginário do consumidor brasileiro também não ajuda.
Diferente de marcas como Toyota ou Honda, associadas à durabilidade e baixo custo de manutenção, ou como a própria Jeep, associada à aventura e robustez, a Peugeot carrega no Brasil uma reputação mista, herdada de décadas em que peças de reposição eram consideradas caras e a rede de assistência técnica limitada fora dos grandes centros. Dentro da própria Stellantis, o 2008 também precisa disputar atenção interna com outros produtos do grupo, voltados ao mesmo público. O já citado Citroën C3 Aircross, o Jeep Renegade e até o Fiat Pulse, todos compartilhando em algum grau componentes e prioridades de investimento dentro da mesma corporação. Quando uma montadora tem múltiplas marcas competindo pelo mesmo cliente, é natural que algumas recebam menos atenção estratégica do que outras. E o Peugeot, historicamente a marca de menor volume entre elas no Brasil, costuma ficar em desvantagem nessa disputa interna por recursos de marketing e desenvolvimento. O resultado é um SUV tecnicamente competente, mas comercialmente relegado a um público restrito que valoriza o refinamento europeu do carro e está disposto a pagar por ele, enquanto a imensa maioria do mercado de SUVs compactos segue migrando para opções mais baratas ou para marcas com reputação mais consolidada de custo-benefício. 3. Nissan Kicks. O Nissan Kicks é, isoladamente, um dos casos mais curiosos desta lista, porque o problema dele quase não tem relação com o carro em si. Lançado no Brasil em 2016 e fabricado na fábrica da Nissan, em Resende, no Rio de Janeiro, o Kicks rapidamente se tornou um dos SUVs compactos mais vendidos do país, elogiado pelo espaço interno, pelo porta-malas generoso e por um preço competitivo dentro do segmento. Em vários momentos de sua trajetória, chegou a brigar de igual para igual com o Chevrolet Tracker e o Jeep Renegade pela liderança de vendas da categoria. O que colocou o Kicks nesta lista não foi a perda de competitividade do produto, mas o colapso financeiro da própria Nissan em escala global. A partir de 2024, a montadora japonesa passou a divulgar resultados trimestrais cada vez piores, acumulando prejuízos bilionários e revisando para baixo suas próprias projeções de vendas mundiais. A situação ficou tão grave que, em 2025, as agências de classificação de risco Moody's e S&P Global rebaixaram a nota de crédito da Nissan para o status de grau especulativo, o chamado Junk Status, o que encarece o custo de captação de recursos para a empresa em todo o planeta. Para tentar reverter o quadro, a Nissan anunciou um plano de reestruturação que incluiu o corte de cerca de 20 mil postos de trabalho ao redor do mundo e o fechamento de diversas fábricas em diferentes continentes. A empresa chegou a negociar uma fusão histórica com a Honda no final de 2024, que uniria duas das maiores montadoras do Japão para enfrentar a concorrência chinesa e a corrida pelos carros elétricos. As conversas, no entanto, fracassaram em fevereiro de 2025, quando a Honda propôs transformar a Nissan em uma subsidiária dentro do novo grupo, uma condição que a diretoria da Nissan recusou, encerrando as negociações. Todo esse turbilhão corporativo tem efeito direto sobre operações como a brasileira. Cortes de custo globais significam menos verba para a atualização de produtos, menos investimento em marketing local e incerteza constante sobre o futuro de fábricas, como a de Resende. O Kicks, mesmo sendo um carro competitivo em suas qualidades básicas, passou a disputar o mercado brasileiro sem o mesmo fôlego institucional que tinha há alguns anos, em um momento delicado para a marca em escala mundial. Há também um efeito psicológico nessa história que costuma ser subestimado. Quando notícias sobre demissões em massa, fábricas fechando e dívidas bilionárias de uma montadora ganham repercussão na imprensa, isso afeta a confiança do consumidor na hora de decidir por um carro daquela marca, mesmo que o produto específico continue sendo bom. Ninguém quer comprar um carro de uma empresa sobre a qual paira a dúvida. Será que essa marca ainda vai estar operando no Brasil daqui a alguns anos? Esse tipo de insegurança, mesmo sem fundamento direto sobre a operação brasileira, tende a empurrar compradores hesitantes para marcas percebidas como mais estáveis financeiramente. 2. Jeep Renegade. Chegamos à segunda colocada, e aqui a história pesa mais,
porque o Renegade não era um SUV qualquer. Foi por um bom tempo o carro que definiu o próprio segmento de SUVs compactos no Brasil. Lançado em 2015 e fabricado no complexo industrial da Stellantis, em Goiânia, Pernambuco, o Renegade entrou no mercado com uma proposta muito clara: trazer o DNA off-road da Jeep para um pacote compacto e acessível, capaz de caber no orçamento de famílias que antes nem cogitavam ter um SUV. A estratégia funcionou de forma quase imediata. Em poucos anos, o Renegade se tornou uma presença constante entre os SUVs mais vendidos do país, sustentado por uma campanha de marketing agressiva que associava a Jeep à aventura, liberdade e um estilo de vida aspiracional, sem deixar de vender o carro como uma opção prática para o dia a dia da família. Não é exagero dizer que, durante boa parte da segunda metade dos anos 2010, o Renegade se tornou quase um sinônimo popular de SUV compacto no imaginário do consumidor brasileiro, do mesmo jeito que outras marcas viraram sinônimo de suas categorias em diferentes momentos da história automotiva do país. O problema começou a aparecer quando o próprio sucesso da marca passou a se voltar contra o Renegade. A Jeep lançou o Compass, um SUV maior, mais caro e mais sofisticado, mirando exatamente o mesmo público que amadurecia junto com a marca. Famílias que compraram o Renegade em um primeiro momento e, alguns anos depois, na hora de trocar de carro, migravam para o irmão maior. Essa canibalização interna corroeu parte da base de clientes que sustentava as vendas do modelo compacto. Ao mesmo tempo, o Renegade envelheceu na plataforma. O carro nunca recebeu uma segunda geração completa, apenas atualizações estéticas e de equipamentos ao longo dos anos, enquanto rivais mais recentes chegaram com arquiteturas novas, tecnologia embarcada mais atual e eficiência de combustível melhor. A chegada em peso das marcas chinesas, GWM com o Haval H6, a Chery com a linha Tigo, a BYD com o Song, trouxe ainda mais pressão, oferecendo equipamentos de ponta por preços que o Renegade, com sua base tecnológica mais antiga, simplesmente não conseguia igualar. E há também o pano de fundo corporativo. A Stellantis, dona da Jeep, viveu uma crise de confiança em 2024, marcada por queda nas vendas globais, excesso de estoque parado em concessionárias nos Estados Unidos e insatisfação crescente entre investidores e revendedores. Essa pressão culminou na saída de Carlos Tavares, CEO do grupo, em dezembro de 2024, uma saída conturbada em meio a rumores de conflito com o conselho da empresa sobre os rumos da companhia. Em um momento de reorganização interna tão intensa, planos de investimento em modelos de entrada, como o Renegade, acabaram ficando em segundo plano diante de prioridades consideradas mais urgentes pelo novo comando da Stellantis. Vale lembrar que a crise da Jeep não é um fenômeno isolado do Brasil. Ela é global. Nos Estados Unidos, mercado mais importante para a marca, a Jeep também viu suas vendas recuarem de forma expressiva nos últimos anos, com concessionárias acumulando estoque parado e a própria Stellantis admitindo publicamente ter cometido erros de precificação que afastaram parte da clientela tradicional da marca. Quando a matriz de uma montadora enfrenta esse tipo de problema em seu principal mercado, os reflexos acabam chegando, mais cedo ou mais tarde, a operações menores como a brasileira, ainda que o Renegade continue sendo fabricado localmente em Goiânia. O Renegade, que hoje ocupa as prateleiras das concessionárias Jeep, ainda carrega o nome que fez a marca decolar no Brasil, mas vende uma fração do que já vendeu em seus anos de auge, disputando o fim do ranking de SUVs compactos em vez de brigar pela liderança, como fazia não muito tempo atrás. 1. Ford EcoSport. E chegamos à número 1, a marca que, para muitas famílias brasileiras, não era apenas um SUV compacto qualquer. Era o primeiro carro grande da família, o carro que levava as crianças para a escola, que fazia a viagem de férias, que aparecia nas fotos de aniversário estacionado na garagem de casa. Estamos falando do Ford EcoSport. O EcoSport tem uma história diferente de qualquer outro nome desta lista, porque ele não é apenas mais um SUV importado de um catálogo global da Ford. Ele nasceu no Brasil. Lançado em 2003, foi desenvolvido pela própria Ford do Brasil e depois exportado para dezenas de países ao redor do mundo, um caso raro de um produto automotivo criado localmente que se tornou global.
Ele é amplamente considerado o carro que praticamente inaugurou o segmento de SUV compacto no mercado brasileiro, chegando às ruas anos antes de rivais como Renegade, Kicks ou Tracker sequer existirem. Fabricado na fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, o EcoSport se tornou sinônimo de SUV acessível durante quase 2 décadas. Combinava um preço competitivo, custo de manutenção considerado razoável para os padrões do segmento e um porte que cabia perfeitamente na rotina de uma família brasileira comum. Nem grande demais para o trânsito das cidades, nem pequeno demais para caber as compras do mês e as malas de uma viagem. A Moon foi, por muitos anos seguidos, um dos SUVs mais vendidos do país. E para uma geração inteira de brasileiros, ele foi sinônimo de SUV de família. A queda dessa marca, porém, não foi gradual como as das outras 5 desta lista. Foi um corte seco. Em janeiro de 2021, a Ford anunciou oficialmente o encerramento de toda a sua produção de veículos no Brasil, fechando de uma só vez as fábricas de Camaçari, na Bahia, de Taubaté, em São Paulo, e a unidade da Troller, no Ceará. A decisão fazia parte de uma reestruturação global da montadora americana, que decidiu concentrar sua operação sul-americana em torno da importação de modelos maiores e mais lucrativos, como picapes e utilitários de porte grande, abandonando de vez a fabricação local de carros de entrada. Com o fim das linhas de produção, o EcoSport, junto com o Ka e o Fiesta, deixou de ser fabricado no Brasil. A Ford chegou a manter estoques residuais do EcoSport à venda por um tempo depois do anúncio, mas o modelo foi oficialmente descontinuado no mercado brasileiro. Hoje, a Ford no Brasil vende praticamente apenas veículos importados de porte maior, como a picape Ranger, o utilitário Bronco e o esportivo Mustang, carros de nicho voltados a um público completamente diferente daquele que um dia formou a base de clientes do EcoSport. O anúncio do fechamento das fábricas em 2021 gerou forte repercussão em Camaçari e nas cidades vizinhas, que por quase 2 décadas tinham boa parte de sua economia local ligada, direta ou indiretamente, à operação da montadora na Bahia. Milhares de empregos diretos e uma cadeia inteira de fornecedores foram afetados pela decisão, em um dos episódios mais marcantes da desindustrialização automotiva recente no Brasil. Para a Ford, a lógica era estritamente financeira. A operação brasileira vinha registrando prejuízos havia anos e a companhia optou por concentrar capital em mercados e segmentos considerados mais rentáveis dentro da sua estratégia global, especialmente picapes e utilitários maiores, que têm margem de lucro mais alta do que carros de entrada, como o EcoSport. É por isso que o EcoSport fecha esta lista na posição mais dramática. As outras 5 marcas ainda lutam, de formas diferentes, para se manter relevantes dentro do mercado brasileiro de SUVs compactos. A Ford, no segmento que ela mesma ajudou a criar no Brasil, simplesmente não está mais na disputa. O carro que definiu o que era uma SUV de família para toda uma geração de brasileiros virou em poucos anos uma lembrança de um tempo em que a Ford ainda fabricava carros populares no país. 6 marcas, 6 histórias diferentes, mas um padrão em comum. Nenhuma dessas quedas aconteceu por um único motivo isolado. Foi sempre uma combinação de plataformas envelhecidas, crises corporativas globais, concorrência chinesa cada vez mais agressiva e mudanças de prioridade dentro dos próprios grupos automotivos. O que essa lista também mostra é o quanto o mercado brasileiro de SUVs compactos mudou de perfil em pouco tempo. Há uma década, a disputa era dominada por poucas marcas ocidentais bem estabelecidas, que competiam basicamente em preço e reputação de marca. Hoje, esse mesmo consumidor tem à disposição uma quantidade de opções muito maior, incluindo montadoras chinesas que praticamente não existiam no radar do comprador brasileiro há 5 anos e que hoje entregam equipamentos que, até pouco tempo atrás, só se via em SUVs de categoria superior. Isso não significa que as 6 marcas desta lista vão necessariamente desaparecer do Brasil. Mitsubishi, Citroën, Peugeot e Nissan seguem com operações ativas no país e continuam lançando atualizações pontuais dos seus modelos. A Jeep, apesar da queda do Renegade, ainda é uma marca relevante graças ao Compass.
Mas o quadro geral é claro. O mercado de SUVs compactos no Brasil não parou de crescer nesses últimos anos. Ele só mudou de mãos, migrando para marcas que souberam se adaptar mais rápido do que essas 6 conseguiram. E se tem algo que essa lista deixa claro, é que nenhuma posição de liderança, por mais sólida que pareça, está garantida para sempre. O EcoSport, que abriu o segmento no Brasil, e o Renegade, que o dominou por anos, são a prova viva disso.